Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus lhe abençoe e cubra de bênção a sua vida. Deus já agiu na sua vida? Você já viu Deus agindo na sua vida? De que forma que você se comunica com Deus? Ou Ele se comunica com você? Na oração? Somente na oração e no dia a dia, aonde Deus age na sua vida. Como você sente, aqui está a presença de Deus? Através de quê? De quem? Como? O Evangelho de hoje vai nos ajudar muito nesse sentido e eu espero que você e eu consiga fazer uma Lectio Divina buscando esse entendimento na contemplação. Vamos rezar? Convido você para rezar junto comigo nesse momento pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço nesse momento, desça sobre nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, sobre cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. A Lectio Divina através da leitura. Hoje, o Evangelho e a leitura está em Lucas capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 25. Lucas 17, de 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mas, mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir. Pois como relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder que tem estas santas palavras, te peço nesse momento para todos nós, Senhor, aqui. Perdoe-nos os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 3 perguntas. O que diz o texto? Vamos lá. O que é que o texto está nos comunicando? Alguém, os fariseus, Os fariseus eram os doutores da lei, sabia de tudo
mas não fazia nada daquilo que sabia. Eram os fariseus, como diz a minha amiga Beth, os fariseus são demais, de morte. Eles perguntaram um dia a Jesus, quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu, olha, o reino de Deus não virá de uma forma ostensiva. Você vai ter que vir, chegou aqui agora. Não, calma, fiquem tranquilos. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está aqui entre vocês. Nem se dirá ele aqui ou ele ali. O reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos, os próprios discípulos, virão dias em que vocês desejariam ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. O Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus e Filho do Homem da parte de Maria. Pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. O dia relâmpago, ora vê, ora não vê, está vendo, está aqui, parece que não está, mais está. Não é? É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Ou seja, é necessário, Jesus está dizendo, é necessário que ele sofra muito, como sofreu na cruz, não é? Jesus estava anunciando que ele iria sofrer muito. É necessário que talvez até abra a mente de vocês, o coração de vocês, para ele sofrendo muito, vocês verem o reino de Deus. Ok, deu para a gente entender basicamente o texto? Alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta, levante a mão. Não tem. Então, a segunda pergunta, o que é que Deus está me falando a respeito desse texto? Muito bem. Vejam, quando ele pergunta aqui, o reino de Deus virá de um modo, não virá de modo ostensivo, nem dirá ele aqui ou ele ali, o reino de Deus já está no meio de vós. O que é o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Ou como vemos o reino de Deus? A pessoa de Jesus Cristo é o rei do reino de Deus, ele é Deus. Não é? Então, ele está no meio de nós, ele está aqui agora, o reino de Deus está aqui agora. É provável que a gente talvez até não consiga vê-lo, não é? Não consiga enxergá-lo, não consiga muitas vezes até senti-lo, mas ele está no meio de nós, o reino de Deus. E aí Jesus diz, né? Como um relâmpago, o reino de Deus está no meio de vós como um relâmpago que vem reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será o Filho do Homem o seu dia. Vai sofrer muito, mas será assim. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito para ser rejeitado por esta geração. Vejam, para a gente concluir o que é que Deus está nos falando. Quantas vezes nós sentimos a presença de Deus em uma pessoa que chega com muito amor, com muito carinho? Quantas vezes nós sentimos a presença de Deus em um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso, tão para nós gratificante espiritualmente? A nossa alma está tranquila, estamos vivenciando a presença do Senhor. É espírito, é espiritual que nós falamos. Quantas vezes, através de um doente, de um pobre, de um recluso, preso, o reino de Deus está no meio de nós através dessas pessoas, dessas atitudes, desses momentos. A flor que cheira, senti um cheiro de flores aqui. Quantas vezes eu sinto? Estou bem distante de plantações, mas eu sinto o cheiro das flores. O reino de Deus está no meio de vós. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer algo por alguém, porque Jesus veio pedir através de um pobre, de um doente, de um menos favorecido, de alguém que precisava muito, e nós perdemos a oportunidade de ver o reino de Deus, de estar no reino de Deus, de viver, de falar com Jesus Cristo através dessas pessoas, porque ele mesmo disse, toda vez que fizeste um bem a um desses aí, foi a mim que fizeste. Que nós possamos agora passar para a terceira pergunta, qual é a minha resposta para o reino de Deus? Senhor, dai-me a graça de te enxergar a cada momento. Dai-me a graça de te ver 24 horas por dia. Dai-me a graça de estar sempre atento, sempre pronto, sempre atento para te ver, te enxergar.
Dai-me a graça, Senhor, de te ver onde o Senhor se apresentar na minha vida, para que eu possa enxergar o verdadeiro reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. O meu beijo, a minha amizade e até amanhã, se Deus quiser. O projeto é o Fé e Vida!